trabalho que será apresentado é intitulado Percepção Sensorial no Museu de Florianópolis a partir da análise da forma. Foi um trabalho desenvolvido pela professora Andréia, da Universidade Federal de Santa Catarina, e por mim, Vanessa, mestrando em Arquitetura e Urbanismo. O Museu de Florianópolis é a antiga câmara e cadeia da cidade e está localizado no centro, em frente à Praça 15 de Novembro e esquina com a Rua Tiradentes. Foi decidida a construção em 1771, mas só foi inaugurado com a finalização da obra em 1780, 9 anos depois. A edificação contava com características lusitanas, então o pavimento superior do prédio funcionava as varas judiciárias, enquanto no térreo ficava a cadeia. Em 1895, a edificação passou a apresentar características ecléticas e na década de 30 a cadeia foi retirada e ali passou a ser apenas a Câmara Municipal. Para Palasmar, a arquitetura ela permite uma relação multissensorial com o indivíduo. Então, cada construção possui características próprias e podem proporcionar sensações diferentes, como hostilidade, hospitalidade, convite e proibição. Esse artigo ele teve como objetivo analisar o Museu de Florianópolis em relação à forma e às percepções sensoriais, visto que antes esse era um espaço político e de isolamento, porque era uma cadeia, e atualmente é um espaço de visitação. A metodologia consistiu em uma pesquisa observacional e descritiva, com visitas in loco, com análise da percepção e da forma com base em Palasmar e Clark Pause. A visita constituiu em 2 dias, em dias e horários diferentes. A primeira visita foi experienciada as sensações, sons, cheiros, e a segunda visita observou-se a relação entre as sensações e o ambiente, para verificar se existia uma correlação entre a forma edificada e as percepções experienciadas na primeira visita. Aqui a gente traz 2 autores que trabalharam com essa relação do espaço e o indivíduo. Entre eles está o Hall, e o Hall ele procurou entender como esse espaço ele influencia na percepção e na vida cotidiana do ser humano. Hall ele traz que o espaço visual, auditivo, olfativo e tátil eles são mecanismos importantes na vida diária do ser humano. E para o autor, esse espaço visual, por exemplo, ele vai recolher informações variadas e em uma certa escala de distância. Para Tuan, apesar desses olhos eles conseguirem captar detalhes e informações sobre o espaço, o ser humano ele é também sensibilizado pelo som, como o som da chuva, uma música ou até mesmo um choro. Para esses 2 atores, tanto Hall quanto Tuan, o espaço olfativo ele também desempenha um papel significativo na lembrança. Então, ele é um receptor que está relacionado a essa natureza química, né? Onde a pessoa consegue, por exemplo, relembrar algo do passado. Para Hall, o espaço tátil ele é um espaço que está ligado diretamente às experiências visuais e possibilita aos indivíduos ter experiências ativas e a sentir texturas, aspectos que vêm sendo abandonados, segundo o autor, por engenheiros e planejadores. E Tuan ele evidencia que os planejadores eles possuem certa urgência de agir, e isso faz com que eliminem possíveis experiências que o indivíduo pode ter sobre aquele espaço. Com a visitação no museu, então foi possível analisar quais as sensações que eram percebidas e como a forma influenciava nessas percepções. Para Palasmar, as cidades contemporâneas elas apresentam certa negligência em relação ao sentido, visto essa superficialidade das construções e essa perda da plasticidade das edificações.
Então, por isso que a gente procurou analisar a questão de uma edificação histórica, que traz características bem diferentes, tanto em relação ao material ou texturas. Para o funcionamento do museu, foi feito um projeto de restauração. Esse projeto foi finalizado em 2019 e teve a inauguração em novembro de 2021, justamente devido à pandemia. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar que no térreo, essas 4 salas em azul são as salas de exposição, sendo que uma delas é uma sala educativa, que é destinada a oficinas e palestras. E a sala em cinza é a sala destinada à reserva técnica. No pavimento superior, tem 3 salas de exposição e tem um corredor ali central para exposição com telas interativas. E há também, atrás dessa edificação, um bloco anexo, onde foi construído posteriori e onde fica a cafeteria, banheiros, elevador e a sala administrativa do museu. Palasmar é um autor que trata sobre os sentidos e essa capacidade desses sentidos despertarem sensações e percepções no espaço. Então ele traz, por exemplo, que o som ele vai incorporar, ele vai estruturar essa experiência do indivíduo provocando sensações. O cheiro, ele pode evocar uma lembrança, enfim. E ele traz que a arquitetura ela pode ser vista como imagens de ação. Uma porta pode indicar o convite, uma proibição, uma escada indicar a subir ou a descer. A janela, que tem esse poder de emoldurar uma paisagem, permitir essa visão interior, exterior. E durante essa visita ao Museu de Florianópolis, foi possível justamente captar sensações e percepções em relação a essa forma da edificação e as sensações, por exemplo, que as cores e texturas provocam e compreender como a forma possibilita a circulação e a iluminação dos ambientes. Então, primeiramente, será apresentado essas imagens de ação e sensações, e por fim, a análise da forma combinada com essas percepções que foram identificadas. Foi percebido durante a visita no museu 3 elementos que evidenciavam essas imagens de ação, que foram as portas, as janelas e a escada. Aqui a gente tem a imagem de uma porta fechada e uma imagem da porta aberta. A visita do museu, ela pode ser guiada ou não, então cabe ao visitante decidir. E esse aspecto da porta fechada ou aberta é que dava a entender se aquele espaço ele podia, o visitante podia adentrar ou não. E ficou bem evidente essa questão do que era convidativo e o que era proibido. Em relação às janelas elas permaneciam fechadas, porque é um museu que utiliza de tecnologia, de telas interativas, então precisa dessa iluminação um pouco mais fraca. Mas mesmo essas janelas permanecendo fechadas, não provocava uma sensação de desconforto, não deixava esses ambientes desconfortáveis e nem provocava uma sensação de medo do que não estava sendo visto. Em uma das salas de exposição é realizada uma dinâmica onde as portas elas se abrem após a apresentação, com a finalidade justamente dos visitantes observarem o exterior. E a visão que a gente tem de dentro para fora é justamente da Praça 15 de Novembro e da rua. Então, observar o que as portas escondem meio que nos carrega de volta ao presente. E esse momento oportuniza também observar a animação das pessoas naquele momento de abrir as portas, né? E nos permite questionar, então, qual a importância, né, de uma porta e uma janela e qual a necessidade desse olhar para fora. Palasmar, ele traz justamente que a qualidade de uma janela está relacionada a essa forma possível dessa visão do exterior e interior e como ela anima o espaço. Então, o interessante de observar essa dinâmica do museu é justamente vivenciar esse momento de euforia e animação, né, de quem está ali visitando para olhar o exterior. Apesar de que esse espaço, por exemplo, que é visualizado, é um espaço em que a gente já passou
antes de entrar no museu, né? Que é o caminho, né, de passagem para adentrar nesse museu. Outra imagem de ação que foi evidenciada na visita é justamente a escada, de como essa escada nos dá esse convite, né, a subir e a descer. E além desse convite de subir e descer, há o cheiro, né, característico da madeira, que faz lembrar de edificações históricas. E Palasmar justamente destaca que esses espaços aromáticos permitem justamente relembrar o passado. Então, este cheiro de madeira, por exemplo, pode provocar uma pessoa que lembre, por exemplo, de uma casa de vó, aquela casa mais antiga, que tem, às vezes, aquele cheiro de madeira. Então, além de ser uma imagem de ação, esse cheiro da madeira pode provocar lembranças e relembrar o passado. Outro elemento bem característico em relação no momento de visitação do museu é em relação a essa luz e a sombra, né? Onde as janelas permitiu essa entrada dessa luz um pouco mais indireta, por meio da pele de vidro nessa parte superior, ou por meio das frestas. E a porta principal tinha essa entrada de luz bem forte, em que deixava o ambiente com um elevado contraste de luz e sombra. E para Palasmar, a sombra ela tem uma importância significativa justamente na imaginação e também por nos forçar a usar a nossa visão periférica. Na segunda ida ao museu, primeiro foi visitado o pavimento superior, e é um pavimento onde as luzes elas são mais fracas e mais direcionais. E quando a gente permanece naquele espaço e depois desce as escadas, a gente observa que as luzes estão mais fortes e há um momento de ofuscamento da visão. Então, que a luz ela desempenha um papel fundamental dentro de uma edificação. E nessas duas imagens a gente consegue observar o comportamento da iluminação nas fachadas e essas sensações que provoca, por exemplo. A primeira imagem é do primeiro dia de visita, que foi dia 13 de maio, era um dia mais ensolarado, então foi observada essa dinâmica de iluminação na fachada, onde provocava, por exemplo, essas sombras por meio da árvore, né? O sol ele dava um destaque maior para essa edificação, para as cores, o que deixava visualmente mais atrativo. E na segunda visita, que foi feita dia 30 de maio, era um dia mais nublado. Então a gente observa que já não tem um destaque na fachada dos elementos, as cores ficavam menos vívidas e não tinha essa relação forte de luz e sombra. Outros aspectos que Palasma traz é em relação aos sons e aos estímulos táteis. E no museu é possível experienciar tanto os sons artificiais quanto os sons reais. É bem característico no museu, por exemplo, que nas salas onde tem apresentações, por exemplo, é o som de tempestade, o som do mar, e tem uma sala em que são ouvidos sons de pássaros, em que em primeiro momento a gente pensa que é um som vindo de fora, mas não, é de dentro da edificação, é um som artificial. E quanto aos sons reais, é possível experienciar eles por meio do som dos passos na madeira, a propagação do som das salas de exposição e até mesmo em relação ao silêncio que é propagado pela edificação também quando não tem muita gente em visitação. E para Palasmar, os sons eles são características de cada lugar. E outro aspecto mencionado por Palasmar é em relação a texturas. Então, no museu é possível sentir diversas texturas, como da madeira, da pedra, do metal. E para Palasmar, seguimos a densidade e a textura do chão através da sola de nossos pés, o que foi evidenciado no dia da visita. Então,
após essas análises, essas sensações que foram sentidas e percebidas, a gente chega ao questionamento se o que a forma influencia? A forma influencia nessas percepções? Então, Clark e Pause são dois autores que desenvolveram o método de análise da forma com base em 12 características da edificação, que é a estrutura, iluminação natural, a massa, a relação planta-corte-fachada, circulação e uso, unidade conjunto, repetitivo singular, simetria e equilíbrio, geometria, adição e subtração, hierarquia e partido. Então, a gente fez a análise da forma com base nessas características apresentadas por Clark Pause, em que a gente pode ver na figura a seguir. Os elementos mencionados por Clark Pause é em relação ao partido arquitetônico. Então, observa-se que o partido arquitetônico adotado para a edificação condiz com a função também que era desempenhada anteriormente, que era a antiga casa de câmara e cadeia. Então, não era necessário um partido complexo, mas podia partir justamente dessa geometria mais simples e com característica colonial, que era da época. E atualmente o museu ele está de acordo também com esse partido adotado, com adaptação para a sala de exposição. Em relação à estrutura, que é o primeiro quadrado aqui dessa imagem, é uma estrutura robusta com materiais naturais, como pedra e madeira, e essa estrutura faz com que seja, por exemplo, propagado os sons nos ambientes ou até mesmo o silêncio quando há poucas pessoas, né? E em relação, por exemplo, à iluminação natural, observa-se que se dá por meio dessa fachada frontal e lateral, onde tem janelas, onde tem portas, e é por meio dessa disposição de janelas e portas que vai gerar esse contraste em relação à luz e à sombra. Em relação, por exemplo, à massa da edificação, é uma forma tridimensional cúbica. A gente observa que tem um equilíbrio, uma simetria em relação à edificação, a gente observa esse espelhamento das estruturas, e isso faz com que o indivíduo que está no espaço, ele compreenda esse espaço de uma maneira mais rápida, justamente por essa forma simples. A gente observa também, por meio dessa análise da forma, a geometria, que parte de uma geometria de uma forma retangular, uma forma simples, que é uma forma, por exemplo, formada por conjunto de equilíbrios. Então, em relação, por exemplo, ao repetitivo e singular mencionado por Clark Pause, a gente vê que tem uma soma de unidades, né? Sala de exposição, mais área de circulação, mais bloco anexo, mais acervo técnico, que essas unidades que formam esse conjunto. Em relação à adição e subtração, que tem a adição do bloco anexo, né, onde tem a cafeteria, o banheiro e o elevador. A gente observa uma relação entre planta, corte e fachada, como a gente pode observar nesse quadro 7, onde tem essas marcações em vermelho na planta baixa, na fachada e no corte. Tem uma hierarquia, onde as salas de exposição são as que representam o espaço de maior importância. E em relação à circulação e ao espaço e uso, a gente observa que tem uma circulação ali central, onde as salas de exposição convergem para esse espaço central, e essa forma também de circulação permite a pessoa também se situar no espaço de uma maneira mais rápida. Bom, em relação aos materiais e essa estrutura robusta, a gente observa que é utilizado pedra, madeira, além de ornamentos na fachada, e que remete a uma edificação histórica, então a gente permite a gente entender por meio desses materiais que é uma edificação histórica. E no anexo construído, a gente já observa outros tipos de material, que é o uso do vidro, da estrutura metálica, o que faz destacar com que aquela edificação não é do mesmo período. Então, o uso, por exemplo, dos materiais naturais
não dá a sensação de finitude, né, do ciclo natural da vida, com início, com meio e com fim. Nas finais, a gente reafirma, né, que é uma pesquisa observacional e descritiva, então tem como base essa percepção individual do pesquisador. E outro aspecto importante que pode influenciar nas sensações é a experiência, né? Como uma experiência ruim naquele espaço, ou um cheiro, ou um som, pode desencadear uma memória desagradável daquele espaço. Então, diversos fatores podem influenciar em como uma pessoa vai visualizar um local. Entretanto, após se sentir e experienciar a identificação e realizar a análise da forma com base em Clarke Pause, a gente consegue verificar que existe sim uma correlação entre percepção, entre forma e função. E a seguir são apresentadas as referências utilizadas. Obrigada.